Bom, então vamos receber agora nossos amigos Arthur Mullenberg e Pedro Asbeg, respectivamente, roteirista e diretor dessa série ótima que está no Canal Brasil, Lei da Selva. Muito boa, gente. Eu adorei, viu? Antes da gente começar, eu preciso saudar aqui a minha querida amiga Liane Maria Mullenberg. Oi, Sinara Menezes, presente aqui na arquibancada do seu programa de sexta. E que venha a ser a querida mãezinha do Arthur. Sucesso total, parabéns. Obrigada, Liane. Beijão, querida. Que venha a ser a mãezinha do Arthur, que não poderia deixar de assistir o filhote dela dando entrevista aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sinara. Tudo bom, felizmente. Obrigado pelo convite. Massa. Vocês estão no Rio? Eu estou em Brasília. O Arthur está em Brasília ou o Pedro? Porque eu não ouvi. Arthur em Brasília, eu no Rio. Entendi. Você parece... O áudio está meio fora de sync. Tá fora de sincronia. Você quer entrar de novo? Você quer sair e entrar de novo, Arthur? Vou fazer Você está conectado no cabo? Porque eu sei que você está aí se você estiver na casa da Liane, você está no meio da roça aí, né? Você está conectado no cabo? Não tem um cabo. Eu vou entrar e sair novamente, então. Tá bom. Valeu. Aí estou vendo que está mais frio do que aqui, né? Você está aí todo agasalhado? Mas tem também o lado carioca de poder colocar um casaco assim que bate 22 graus, né? Então... Ar-condicionado também, né? Geladaço, não, mas igual no Nordeste. Hoje realmente aqui esfriou agora, principalmente no fim da tarde, assim, deu uma esfriadinha, eu botei um casaco. Enquanto o Arthur não volta, deixa eu te começar aqui contigo perguntando como é que surgiu essa ideia de fazer uma série sobre o jogo do bicho. Olha, ele voltou. Olha aí. Voltou. Fala aí, Arthur, para ver se está certinho. Vamos ver se está funcionando agora. Melhorou. Beleza. E quem é essa pessoa atrás de você? Mexe a cabeça aí. Olha. Michael Corleone. Olha só. Está com um mafioso atrás aí. Você viu a pergunta que eu fiz? Como é que surgiu a ideia de uma série sobre o jogo do bicho? Vocês podem conversar, cada um fala aí, podem se interromper, não tem problema. Bom, vou começar então, rapidinho. Eu dirigi uma série de entrevistas do José Trajano para o Canal Brasil há uns 5, 6 anos. E um dos entrevistados era o Simas, Luiz Antônio Simas. E no dia que ele foi lá, ele falou rapidamente sobre o assassinato de um cara chamado China Cabeça Branca e tal, babá. E quando a gente saiu de lá para tomar uma cerveja, eu fiquei meio interessado em saber um pouco mais sobre isso, assim, sabe, esses personagens menos cotados do jogo do bicho e tal. E aí o cara é uma enciclopédia, né? Contou um monte de coisa e eu saí de lá muito animado para entender um pouco mais sobre o jogo do bicho. E aí comecei a desenvolver uma ideia que era assim, lavagem de dinheiro do jogo do bicho através de criação de cavalos de raça. Recebendo uma visita aqui. Então... Viola, violinha, violão. Oi, fofinho. Essa é a dona Violeta. Viola, tô aqui. Oi, Violeta. Boa tarde. Ficou com vergonha. Mas, bom, vamos rapidinho, tá? Mas, bom, aí esse trabalho não foi muito adiante, e aí desenvolvi uma ideia que era a biografia do Castor de Andrade, uma série em 4 episódios e tal, e que acabou saindo em outro lugar, feita por outras pessoas. E aí... Meu amor, só um segundo. Tá bom, eu já preparo. Tá querendo comer um ovo. Mas, bom... tá pedindo comida, tadinha. Você está sozinho com ela aí? Aham. Ai, meu Deus, não tem nenhum biscoitinho para enganar?
Tem, já dei o maior picolé quando eu fui buscar na escola. Tá, que boca nervosa. Mas, bom, e aí, quando a gente soube, já, assim, quase com um contrato assinado com o Canal Brasil, que essa série do Castor já estava sendo feita, Arthur, Thiago, que é o outro roteirista do Lei da Selva, e eu sentamos assim numa reunião de emergência para repensar todo o trabalho, e aí a gente chegou no argumento, assim, na ideia central do Lei da Selva, e que, sinceramente, eu acho que, de alguma forma, a gente se deu bem com essa mudança, porque deu a gente uma liberdade muito maior, ampliamos o horizonte, olhamos mais para trás e principalmente mais para frente, o que permite, inclusive, com que a série chegue a 2022 e fale de Bolsonaro e milícias e tudo mais, por exemplo. Arthur. Acho que o Pedro resumiu bem a história da série, como que surgiu, né? Mas eu acho que, na verdade, mais importante que essa reunião que a gente fez em 2020, quando teve que mudar os rumos da nossa ideia, foi que a série se materializou muito durante o trabalho. Enquanto a gente ia aprofundando a nossa pesquisa e debatendo como seria o nosso argumento nos episódios, ela foi aparecendo. Não foi algo, a gente não sabia onde ela ia chegar, o que era um pouco diferente da ideia anterior do Castor. A gente sabia, era uma história com começo, meio e fim, né? O Castor morreu, a gente tinha uma linha de tempo bem definida. E nessa ela foi se desenhando na medida que a gente ia pesquisando, porque o tema é muito rico, né? É a história do Brasil, né, Sinara? É mais um protocolo da história do Brasil e que, enfim, está rolando. Desde que a gente fechou a última página do roteiro, já dava para ter feito os 2 episódios, no mínimo. Sim, coloca o pôster da série, Gui, por favor. Lei da Selva. Para as pessoas verem. Ó, Lei da Selva, a história do jogo do bicho. Vocês podem ver, está na plataforma Globoplay, mas é do Canal Brasil, originalmente, a série. Eu achei interessante que vocês falam, em alguns pontos da série, como a gente tem uma visão, de certa maneira, inocente do jogo do bicho, né? Talvez pelo fato de serem animais, ou o folclore em torno do jogo do bicho. A gente tem uma tendência a ver com uma certa simpatia o jogo do bicho, e vocês mostram que, na verdade, o crime organizado ultrapassa, né? Perpassa todo o jogo do bicho. Para nossa até tristeza, digamos assim, né? Porque a gente via eles muito mais como folclóricos do que como bandidos, né? E aí chega em Bolsonaro, chega no assassinato de Marielle. Nossa, é uma coisa assim assustadora. Como foi para vocês descobrir esse lado, digamos, descobrir não, escavar mais a fundo, né? Esse lado sujo do jogo do bicho? Vai lá, Pedrão. Cara, eu acho assim que, no fim das contas, foi bom, como eu falei antes, né? Assim, se a gente tivesse ido por um caminho um pouco mais biográfico do Castor, a gente estaria um pouco mais limitado. Eu acho que, aos poucos, durante a pesquisa, acompanhar o processo de transformação e adaptação do jogo na cultura criminosa do Rio de Janeiro, assim, e o quanto ele foi se associando a tudo que tinha de mal para sobreviver e para se adaptar. Eu acho que foi bom, porque assim, não só dá a gente um panorama mais real, porque acho que a maior parte dos cariocas também entende o jogo do bicho assim, porque ele está ali mesmo na esquina, em qualquer esquina, o camaradinha tomando nota na banquinha. Então, é muito difícil você imaginar que aquilo ali seja uma coisa tão perigosa ou violenta ou associada a tantos crimes, né? Mas, ao mesmo tempo, foi isso, permitiu a gente, num momento tão relevante do país, ter a chance de tratar de outros assuntos e falar, quem sabe esbarrar em pessoas que não sabem disso e nem das conexões políticas do bicho, numa época em que a gente está tentando, de todas as maneiras, tirar
genocida. Estou tentando procurar uma palavra um pouquinho mais amena, mas vou carniça. Lá na Bahia o povo chama ele de carniça. Então, tirar esse carniça daí, sabe? Então, também foi isso. Acho que isso foi bom também, que a gente falou assim, cara, dá para chegar nele, dá para a gente dar uma espetada de alguma maneira, sabe? Mostrar que as conexões chegam nessa família, sabe? Isso eu acho que foi bom. E tem uma coisa também que eu não sei se isso se repete em todos os lugares do Brasil, mas no Rio de Janeiro é muito difícil você isolar uma parte criminosa, né, uma atividade criminosa da sociedade mais aceita, pelo pessoal que está na linha de frente, acaba tendo muita conexão, seja empresarialmente ou por laços de família e pela própria convivência espacial, né? O Rio tem praia, né? Na praia o bookmaker, o traficante, o jornalista, todos estão de sunga. É todo mundo muito igual. Então, isso eu acho que é um fenômeno muito carioca. E aí, tanto para o bem, para a arte, para a criação, para as relações sociais, é uma coisa ótima, mas também para a criminalidade, para tudo que é feito para lesar o outro, é uma facilidade que o Rio oferece. Né? O fraudador do INSS vai no mesmo restaurante que o procurador que tem que processá-lo e condená-lo eventualmente. É bem complicado. Então, no Rio, quando a gente fala em jogo do bicho, algo que aparentemente está no cluster muito isolado, não está. Está misturado em várias coisas. E, hoje em dia, uma expressão do crime é a milícia. E, infelizmente, a gente está tendo que lidar com isso a nível nacional atualmente, mas isso vai ser por pouco tempo, a gente espera. Mas acho que o Pedro caiu ou foi dar o ovinho para a filha, talvez. O ovo, né? Não sei. Eu acho que ele foi dar o ovinho frito para a filha, todo mundo achando que a filhinha dele linda. Mas, assim, ao mesmo tempo, Arthur, cara, eu tinha lido República das Milícias, do Bruno Paes Manso, ele até teve aqui, e ele é ouvido no documentário de vocês, e a gente vê essas conexões entre o jogo do bicho, as milícias, aí chega na Marielle, aí tem o Bolsonaro, e todo mundo morando perto, né? Como você chamou a atenção. Nossa, dá um medo, né? De dizer assim, será que a gente vai conseguir consertar isso, gente? Será que tem solução para o Brasil? Me deu um pouco de desespero, confesso para vocês. Tem solução, porque o livro do Bruno Paes Manso, ele mostra a história do esquadrão que vem tudo, né? Esquadrão da morte, milícia, e chega em Bolsonaro. E aí o de vocês é jogo do bicho, milícia, esquadrão da morte também, aí chega na morte Marielle e Bolsonaro. Tem solução para isso? Tem solução para o Brasil? Tem solução para o Rio? Me deu muita dúvida assistindo a série de vocês. Olha, eu acho aí, Sinara, é o seguinte, que a melhor solução para esse tipo de coisa é luz, né? Você trazer os assuntos à tona. E acho que até, não estou querendo, pelo amor de Deus, ver nenhum lado positivo nesses últimos 3 anos no Brasil, não é isso. Mas a exposição desse lado sombrio do país, de uma certa maneira, trouxe consciência para muita gente, que não via a gravidade, que não entendia como a desigualdade econômica podia influir na sua segurança ou na qualidade da educação dos teus filhos. Esse tipo na relação do trabalho. E a gente, com esse governo desastroso, que tem tudo de pior em exposição, né? O showroom da vagabundagem, de tudo que é ruim, acaba sendo educativo. A gente fica mais ligado nesse tipo de coisa, e da mesma maneira que o Bruno mergulhou nisso daí, outros autores também foram por outros caminhos, sei lá, tipo urbanização ou, sei lá, cara, tudo. Se você for estudar hoje em dia a poluição... As empreiteiras. Você vai chegar no Bolsonaro. Né? Você vai chegar no Bolsonaro, porque está tudo muito misturado. Tudo muito misturado, não tem jeito. Então, a única solução, acho que seja ela qual for, passa por trazer luz a esses problemas, tirar do oculto e mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Mesmo assim, muita gente não quer saber, né? Mesmo vendo, sabendo, não quer ver, imagina. Né? Mas é difícil de resolver, né? Imagina, vamos supor que o Freixo se eleja governador no Rio. Para resolver toda essa equação, né? Na minha opinião, passaria pela descriminalização das drogas. Não tem como você resolver essa situação sem passar pela descriminalização das drogas, porque essa mesma proximidade que você vê o cara que está ali do lado do morro, que sobe o morro para pegar seu papel. Vi essa cena muitas vezes
perto de mim, né? Então, assim, é um desafio, né? Resolver essa situação. É um emprego bem difícil, mas tem muita gente querendo pegar, né? Verdade. Pedro. Ó, eu diria que o Arthur é um otimista, porque ele conseguiu, de alguma forma, ver alguma coisa positiva aí nesses últimos 3 anos e Fiz o meio, disclaimer, pô. e ainda olhar para frente com algum outro otimismo. Eu, sinceramente, a cada vez que eu paro para pensar, leio as notícias e entendo. Eu estou falando assim especificamente do Rio. É claro que a gente também sabe a situação como um todo do Brasil, que infelizmente regrediu décadas ou séculos, sei lá, com esse verme aí. Mas eu acho que assim a situação no Rio, em particular, como a Cecília Oliveira na série fala, né, é um emaranhado que é muito difícil você desfazer, tá tudo tão embolado que, né, assim, é como se a gente pensasse mesmo nisso, né? Você tem aquela, sei lá, você tem o VHS ligado na TV, mas aí tem tudo, aí tá tudo ali amassado atrás da televisão. Aí um dia você precisa resolver um negócio, quando você vai ver, tá tudo assim, né? Tá, tipo, muito misturado. Você leva 2 horas e meia para puxar e tirar cada fio né? Eu não consigo ver muito otimismo para essa nossa situação aqui no Rio de Janeiro, não. Nossa, eu lembro que uma vez estava na VIP e eu fui entrevistar um cara que estava fazendo muito sucesso no funk, que tinha aquela música Atoladinha. Vocês lembram da Atoladinha? Tô ficando atoladinha, tô Bola de ficando. fogo. Bola de fogo. Exatamente. Aí eu fui lá entrevistar o Bola de Fogo num lugar que chamava Cinco Bocas. O lugar se chamava Cinco Bocas. Né? Eu ingenuamente perguntei, mas por que o nome do lugar é Cinco Bocas? O que é que vocês acham? Que era Cinco Bocas, porque tinha 5 bocas de fumo, revendendo drogas ali. E aí a gente subiu para entrevistar o Bola de Fogo e passou um tempinho, montaram uma banquinha na esquina e começaram a vender tudo ali. Tinha de tudo. Tinha maconha, tinha cocaína, tinha de tudo ali. Era tipo uma banca de banana. E o cara montou rapidamente na esquina e o Bola de Fogo ficou muito envergonhado. E ficou me pedindo desculpa. Ah, me desculpa. Eu falei, gente, mas você não tem nada que pedir desculpa. Você tem alguma culpa disso que está acontecendo? Eu realmente não vejo como que isso vai acabar. Não é que se tem pessoas que consomem, o negócio é proibido, e aí os caras vão ali e vão vender. E qual a solução? Não vejo. Eu estou com você, Pedro. Acho me dá muita angústia ver essa situação. E aí eu queria mostrar para a galera que está assistindo, sem dar spoiler da série dos meninos, mas No final Rogério... Não tem spoiler. Exato, é a realidade, né? Mas o Rogério Andrade, o descendente lá do Castor de Andrade, genro, sobrinho, né? Sobrinho do Castor de Andrade, que herdou o império do bicho do Castor de Andrade, e que é um cara... Bota aí a notícia para eu ler, pessoal. Quem é Rogério Andrade, o bicheiro apontado pelo MP como chefe de organização criminosa no Rio? Além da exploração do jogo do bicho, o Ministério Público atribuiu a ele crimes de corrupção ativa, extorsão, lesão corporal de natureza grave, homicídio, lavagem de dinheiro, entre outros. Né? E assim, o cara não está preso, né? Outro dia prenderam o filho dele, mas ele não está preso. Não prenderam o filho dele, puseram o filho dele numa lista de procurados. E o próprio Rogério está foragido há, sei lá, acho que mais de 1 ano. Gente, eu não consigo entender. O cara, ele é acusado de ter matado o primo dele, que era outro herdeiro. Quer dizer, parece que não funciona a justiça nesses casos, né? Eu acho que mais do que isso, né? Parece que existem pessoas que estão realmente acima da lei, né? Porque, de novo, voltando... E o cara é todo bem vestido, né? É uma figura assim que realmente lembra aquela pessoa que está ali atrás do Arthur. Porque todo bem penteado, o cara todo sarado, todo, né?
Porque ele não é um banqueiro do jogo do bicho das antigas, ele é um empresário, né? Ele, entre os negócios dele, estão os pontos do jogo do bicho, estão as maquininhas, mas ele é um empresário. Tanto é que, enquanto ele foi patrono da Mocidade por muitos anos, ele tinha um super camarote na Sapucaí e recebia todo mundo ali, como todos os outros banqueiros receberam por décadas, né? Então, tem isso também, assim. Agora, só para concluir, assim, tem isso do emaranhado de novo, né? Que a gente costuma olhar para a existência do jogo do bicho e entender só a corrupção policial que permite a banquinha ali, mas ela é gigantesca e claro que chega em outros poderes, inclusive o judiciário, né? Arthur? Eu acho que assim, no Rio de Janeiro é algo que, acredito eu, ele acaba modificando como showroom dessas práticas que são nacionais, né? Essa corrupção, essa dependência entre os poderes, entre o legal e o ilegal, que sobrevivem um com a atuação do outro. Porque imagina você, se fosse liberado o jogo do bicho, ninguém precisava comprar juiz, estava tudo certo, não precisava subornar a polícia. Então, uma alimenta a outra. Da mesma maneira, as drogas funcionam com a mesma lógica, né? O cara vai atrás porque é proibido. E, enfim, eu acho que é difícil a gente imaginar que, para qualquer candidato ou qualquer liderança que pretenda fazer uma limpeza no país, né, que isso vá acontecer de uma forma imediata, com uma ruptura brusca. Na verdade, você vai ganhando, avançando aos poucos. Né? E você citou o caso do Freixo, que é candidato ao Rio de Janeiro, do governo, que não tem um governo de esquerda desde Brizola. O que o cara vai fazer se ele chegar lá? Para chegar lá, ele vai precisar fazer acordos com certas forças da sociedade, né? Senão não chega. E aí, o que é melhor? Não, eu prefiro ter um candidato limpo que não faça acordo com ninguém e que não vai nunca chegar nem no segundo turno. No Rio de Janeiro é assim que funciona, porque é assim que funciona no país todo. O país é formado em cima disso daí. Né? A gente tem uma história aí de 500 anos de muita experiência entre misturar público e privado, legal e ilegal. É como funciona, o sistema está estabelecido assim. E eu acho que aí não é otimismo da minha parte, mas é que a gente vai mudando os parâmetros. O que há muito tempo era considerado como algo comum, você frequentar o camarote de um bicheiro na Sapucaí, hoje em dia é comum você ir num jantar do nazista e sair no jornal que tu foi no jornal do nazista e bateu palma para ele. Então, o que vai mudando é a tolerância da sociedade a certas coisas. No momento, o pessoal está muito preocupado em quem é traficante e bicheiro. Já foi outra coisa a preocupação antes, né? Só que agora está assim, vai demorar um tempo para mudar. Mas eu acho que a chegada de lideranças de esquerda ajudam a gente recuperar o campo perdido. Mas a indignação vai de lugar para lugar, né, Sinara? E de tempo em tempo. Arthur, esse movimento pela legalização do jogo do bicho já teve bem forte uma época, né? E depois parece que o pessoal desencanou, né? Todos os políticos meio que desencanaram dessa história da legalização, que seria uma coisa boa, né? Para quem? Pois é. Para quem seria boa, Sinara? Não ia diminuir, não ia, sei lá, o que se falava na época que defendiam a legalização? Que iam pagar impostos, que iam tirar os caras da irregularidade. Então, pois é. Mas por que a maconha é proibida? Também não dizem que, né, se for legalizada, vai tirar da ilegalidade, vai pagar imposto e tal, mas ela segue proibida. Né? Porque é uma bagagem grátis, né, Sinara? Dinheiro, tem gente que se beneficia da proibição, né? É claro. Desde o policial até o carcereiro, passando pelo advogado, pelo juiz, pelo cara que vende café no fórum. Na verdade, isso aí é aquela bagagem grátis, vai baratear o custo das passagens. Não vai trazer vantagem para ninguém, além da companhia que vai cobrar o que quiser e vai continuar tudo igual. Né? Eu acho que hoje em dia não há interesse nenhum pela legalização desse tipo de atividade. Até porque eu não sei se ainda é algo muito popular no mundo do Brasil todo, como já foi há alguns anos atrás. Né? Hoje em dia as pessoas jogam no bicho pela internet, já não é mais aquela coisa, aquela febre nacional, como era no Rio de Janeiro, quando surgiu durante muitos anos, e que o Rio exportou esse costume para muitos estados do Brasil. Na Bahia, eu lembro de ir uma vez em Salvador e estava tudo digitalizado. Eu achei bem interessante, porque você pegava tudo na maquininha, né? Que imprimia os jogos e tal. Eu falei, nossa, essa coisa está bem organizada. Né?
Bem Total. organizado. Aqui no Rio também rola. Dá para apostar por maquininha. Assim, Não é anotado mais, né? Que tinha o anotador. Exatamente. Olha só, o filme de vocês, a série de vocês, está abrigada lá na plataforma da Globoplay. Mas vocês mostram na série, livremente, que a Globo tinha uma parceria com os bicheiros, né? Principalmente em relação à transmissão do Carnaval das Escolas e tal. Os diretores da Globo aparecem na mesma mesa que eles eram entrevistados abertamente. Teve alguma pressão a esse respeito? Não, nenhuma. Felizmente não houve nenhum tipo de dificuldade ou restrição. A gente recebeu aquele material dentro da pesquisa feita dentro do SEDOC e usou o que quis. Nunca houve qualquer tipo de sugestão de que a gente devesse evitar qualquer assunto. Houve a necessidade de conversar com a Fátima Bernardes, que aparece em alguns momentos, entre eles um em que ela entrevista alguns bicheiros e tal, e foi muito legal, porque eu pude rapidamente trocar uma ideia com ela, e ela falou assim, realmente, isso hoje é difícil de acreditar, mas o contexto era outro, Sim. e tal, babá. Então ela teve essa compreensão que foi o oposto do Jô Soares, que se autocensurou e proibiu que a gente usasse as imagens que o próprio SBT já tinha liberado para a gente usar da entrevista dele com o Castor e com o Anísio Abraão Davi. O SBT concordou, mas condicionou isso a uma autorização do Jô, que disse que não daria autorização. Então, você vê como são as coisas, né? A gente fica... Não entrou, né? Tende a olhar sempre não para um lado, né? E desse lado onde a gente mais esperava, e eu tinha quase certeza de que a gente teria dificuldade com muitas coisas que são ditas ali, e não tivemos. E um cara que eu admirava e falava assim, pô, esse cara não vai ter problema nenhum, né? Foi lá e vetou, censurou. Ele explicou por quê, não? Nunca cheguei a falar com ele, né? Sempre aqueles filtros, mas é só basicamente isso. Ele disse que não autoriza, que as pessoas não vão entender o contexto de 30 anos atrás, então ele não quer liberar. Achou que poderia ficar ligado à contravenção, né? Mas acho que ninguém perde dinheiro quando aposta. No YouTube. É só você entrar no YouTube e colocar assim, Jô Soares, Castor de Andrade, você assiste. Além de tudo, faz nem sentido. Mas faz sentido na medida em que tudo pode ser explorado negativamente, principalmente por essa turma que está em poder hoje em dia. A gente sabe que quando você aposta na idiotice deles, você não perde dinheiro, né? Eles podem realmente pegar uma entrevista dessa só porque está num documentário que está numa plataforma da qual a Globo é a maior acionista, para dizer que a Globo ou que o Jô Soares apoia o bicho, sem qualquer coisa. Eles podem fazer qualquer coisa hoje em dia, né? E vão ter aqueles 30% de retardados que vão repetir isso nas redes, né? E vão dar dor de cabeça. Eu até entendo a posição do Jô nisso daí, não concordo nem um pouco, mas entendo, porque hoje em dia, mais do que nunca, está muito difícil você confiar na boa interpretação de alguma coisa que esteja nos meios de comunicação. Tudo pode ser deturpado de uma maneira brutal. O Biblo está falando aqui, já ganhei no bicho, joguei na cobra, com dinheiro emprestado pelo meu jardineiro. Deu na cabeça e dividi a grana com ele e dei presentes para todo mundo imediatamente. Você sabe que eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu, ainda depois do documentário, eu não consigo entender como funciona esse negócio. Acho muito complicado como é que sai. Onde que eles apuram? Depois eu pesquisei na internet, parece que a apuração varia de banca para banca, né? Umas usam aquele globo, outras um negócio digital, outras é a Loteria Federal. É bem complicadinho como é que é feito o resultado do jogo, né? Pois é, então. Quer falar, Arthurzão? Não, fala tu, Pedrão. Tá tranquilo. Não, é isso, assim, são duas coisas diferentes, né? Um é jogar o jogo.
isso é ainda mais difícil do que explicar como é feito o sorteio, porque aí você tem de 1 a 25. Aí você, como eu, leigo, eu chego lá, ou como o camarada agora que acertou na cobra, é tipo isso. Quando você chega um prego que nem eu e fala assim, eu quero jogar no camelo, o cara da banca fala, boa, beleza, um dinheiro fácil aqui para mim. Quem sabe jogar, joga numa análise combinatória e mistura, e é dezena, centena, milhar, o grupo, o cercado, o duque de dezena. Cara, é uma complexidade assim para mim, que a partir da 7ª série não frequentei mais as aulas de matemática, que era um negócio impossível. Mas outra coisa totalmente diferente é a forma de sorteio. E é verdade, assim, eles foram encontrando caminhos para unificar o sorteio, e ao mesmo tempo tem esse que é o que eles chamam federal, que é uma vez por semana, que são os números vão de acordo com o sorteio da Loteria Federal, e que muita gente diz que é o único confiável mesmo. A verdade é que, além de ter toda essa complexidade para jogar, né, é um jogo para quem sabe, para conseguir ganhar dinheiro, ele não é motivado pela regra em si. Né? Você primeiro tem uma fase anterior, que é descobrir qual número você vai jogar. E nisso daí entra a interpretação de sonhos, um carro que passou na tua frente, alguém que morreu nesse dia, número do avião que ele viu passar, o avião que caiu lá na Espanha. Tudo isso entra nessa análise antes de você chegar no anotador e falar, joga aí no 17-21, cercado, invertido, mais o talão e o duque de dezena do grupo do 21, que não sei qual é. Enfim, é um negócio que tem uma ciência. Né? E as pessoas vão jogando melhor à medida em que jogam mais. Como a gente não joga, a gente sempre acha que a coisa é muito complicada. Mas não é impossível. Você vê que o pessoal consegue jogar isso e ganhar algum dinheiro às vezes. Você sabe que eu fiquei escrevendo aqui as perguntas para fazer para vocês, e aí me veio uma questão, digamos, léxica. Esse termo contravenção não é uma forma de tucanar o crime? Onde é que arranjaram isso? Contravenção, que negócio é esse? É para não chamar de crime, é isso? Eu acho que é uma coisa... Eu sou, de novo, mais um assunto que eu vou palpitar e do qual eu sou completamente ignorante, né? Mas até onde eu entendo, é um tipo de ilegalidade que não leva à prisão, né? Então é uma coisa assim, tipo, é um crime levíssimo, sabe? Uma coisa desse tipo. Como tantos outros deveriam ser e não são. E tem um monte de gente presa por razões absurdas. Roubou a manteiga, um shampoo. Né? Enquanto isso não, isso eles ficam nesse limbo aí, e aí tudo bem se sair numa notícia no jornal e tá lá assim a legenda, não sei o que lá, o contraventor, né? Devia ser assim, o fora da lei, o criminoso e tal, mas não. Mas é totalmente tucanar o negócio mesmo. Não, mas espera aí, gente, aí já eu não concordo. Eu acho que é um tipo penal consagrado aí nas justiças do mundo todo. Pô. Você não pode comparar um crime, chamar o cara de criminoso porque ele fez pipi na rua. Pipi na rua é uma contravenção. Jogar no bicho é uma contravenção. Que ameaça a sociedade esse cara mijando no poste está dando? Nenhuma. Então, eu acho que isso é natural. Eu não sei, eu não sou leigo, mas acho que todos os códigos penais têm essa subdivisão entre o que é crime, o que é uma ofensa, aí vai tendo menor gravidade. Mas isso se aplica a esses caras donos das bancas, os bicheiros? Eles são contraventores ou eles são criminosos? Eles são contraventores pelo jogo, mas a atividade que mantém o jogo funcionando, aí se envolve crime. O cara que joga, que foi lá, sonhou com um pato e foi jogar no ganso, esse cara não está cometendo crime nenhum, ele é um contraventor, ele se une na contravenção. Mas a partir do que o contraventor faz nas horas em que não está jogando no bicho, a gente não pode garantir. Né? Aí eu acho injusto, seria injusto chamar o cara que está jogando no bicho de criminoso. Não o que está jogando, o dono. Pois é, mas se o negócio é crime, você vai lá e faz, você vai dar um dinheiro para ele, você não é criminoso também? Porque o negócio não é crime. O negócio é uma contravenção. É porque os caras, né? Esses caras que vocês pintaram como uns mafiosos, né? O Anísio Abraão Davi, Castor de Andrade, eles todos eram chamados de contraventores. São ainda. Contraventores. O Rogério Andrade é um contraventor?
Para mim, ele é um criminoso. Eu acho essa palavra aí é um pouco de eufemismo, para não chamar os caras, né? Aliás, no passado, para justificar a presença deles na sociedade, na Globo, nos eventos, na apuração das escolas de samba. Ah, não, esse cara é um contraventor. Tem isso. Na verdade, ainda tem isso, né? Esse momento da total exposição desses caras na mídia, essas coisas estavam muito ligadas ao fato de que eles deixaram de ser contraventores e passaram a ser vistos como patronos, dirigentes de escola de samba, dirigentes de futebol. Então, ainda nem o contraventor mais precisava usar. Não, o presidente de honra da escola tal, o diretor de futebol da escola tal. Pô, melhor ainda, né? Hoje em dia tudo é empresário, né, gente? Exato. É um negócio que, o empresário vai desde o cara que vende amendoim na porta da escola até maluco de chefe de quadrilha, né? Na medida que ele tem um CGC, né, uma inscrição estadual, ele vira empresário. Aí é uma questão mais dos manuais de redação das políticas de cada redação, né, Sinara? Não tem muito a ver com o público que lê, sim do que o que os jornais estão botando aí para a gente consumir. Eu acho bem complicado essa questão, porque a gente, no Brasil, durante anos, não houve o menor respeito por essa distinção entre um suspeito e um condenado, né? A gente chamava qualquer um de bandido, qualquer um de assassino, maconheiro, e hoje em dia a gente vê bastante que, suposto, às vezes o cara está com a arma na mão fumegando. Suposto assassino foi fotografado saindo do local. É uma questão jurídica, os jornais se protegem. Mas a percepção é a mesma ainda, né? A gente sabe o que é bandidagem e o que não é. E um negócio como o bicho se estendeu, como ele cresceu, envolvia de cara corrupção policial. E aí, meu irmão, esse é o primeiro passo, né? Para as drogas mais pesadas. E daí para frente, tudo entra para você sustentar um negócio dessa natureza. Aliás, vocês mostram isso claramente na série, né? Que não existiria isso se não tivesse ligado diretamente com a polícia, né? Se a polícia não tivesse o tempo inteiro sido parceira dos contraventores. Total, desde lá de trás, né? O Jogo do Bicho ele foi legal mesmo, acho que por 3 anos, 4 anos. Aí logo em seguida ele já... Não, peraí, tem que proibir. E a partir daí já são outros 127 anos. Então, esse ano a gente chega a 130 anos do Jogo do Bicho, um troço que existe há 130 anos e 127 deles ele estava proibido e ele segue vivo, é um fenômeno da corrupção, né? Um negócio assim impressionante, né? Porque só com muita gente ganhando dinheiro é que ele resiste. E a polícia sempre, né? Teve ali na contabilidade, né, dessa galera. É isso, dando a proteção que eles precisam. Pô. Arthur, quer falar? Não, tá tudo certo, só estava remedando aqui. E é um esporte, o Jogo do Bicho é um esporte que já nasceu na alta classe, né, galera? É um cara, é um barão, amigão da fechamento da Princesa Isabel, com todas as facilidades, o empreiteiro, né, um Ike Batista da época. Então é algo que teve sempre, veio de cima. Só sujou, só virou contravenção quando os pobres tomaram gosto e começaram a ganhar um dinheirinho. É aí que sujou, virou contravenção por causa disso. Até então, estava tudo certo. É verdade. Os pobres ganharam gosto e vocês acham que até hoje, mesmo com a série de vocês, essa visão simpática do Jogo do Bicho permanece? A gente está vendo aqui pelos comentários no chat que as pessoas ainda têm bastante simpatia pelo jogo, né? Eu acho que sim, acho que isso aos poucos está mudando, mas de uma maneira geral, até por ele ser um jogo super popular, e o popular em vários sentidos, né? Até porque você pode fazer uma aposta em qualquer lugar, em várias horas do dia, com uma moeda de 50 centavos. Se você fala assim, quero jogar no Jacaré na cabeça para a aposta que está correndo às 3 da tarde, 50 centavos, o cara fala, tá bom, tá anotado aqui 50 centavos. Né? Não tem essa formalidade de outras loterias. Assim,
eu acho que tem muita gente que não chega nem perto dessas notícias sobre as quais a gente está debatendo aqui e tal, e vai falar, porra, qual o problema do meu joguinho? Vai cortar minha onda? Pô, Cafezinha. Né? E é um jogo que resiste há muitos anos, né? Isso já é um hábito já, e a gente tem exemplos em outros países onde jogos de origem semelhante persistem até hoje, né? Como na Itália, na Argentina, nos Estados Unidos. O joguinho de números na Quiniela, na Argentina, algumas foram até estatizadas, continua rolando, né? Continua jogando. O hábito é muito forte. O hábito é anterior a qualquer legalização, é anterior a qualquer denúncia, não vai mudar, o cara gosta de fazer isso. E para quem joga, é muito legal, cara, você, de repente, 10 da manhã, botar lá R$ 3 no jogo, quem sabe às 5 eu volto com 300, né? Sei lá quanto. É bacana, ajuda a passar o dia. Às vezes você trabalha num negócio chato, monótono, fazendo algo que você não gosta tanto. Tem uma esperançazinha. Acho que faz parte também, né? Sim, sim, passou ali. É um negócio no fio do bigode, né? Confiança absoluta, a pessoa vai lá e paga, né? Paga, não tem enganação, né? É isso. O Denilson Feitosa Sancho entrou aqui com uma notícia muito, muito grave, gravíssima. Um grupo de homens armados e com suástica nazista entrou num bar de Campinas para sequestrar um funcionário imigrante da Guiné-Bissau. Essa é a barbárie que vem crescendo no Brasil e que precisamos combater, que o caso seja investigado com urgência. Nossa, Denilson, que coisa horrível. Nossa, é todo dia uma notícia horrorosa, né? Que absurdo. Abriram as portas, né? Eu sei que houve um caso em Campinas de um atentado a um bar, justo naquela área, Arthurzão, que você tinha sugerido que eu fosse lá. Barão Geraldo. Barão Geraldo. Eu não sei se é o mesmo caso e o nosso camarada Denilson está dando a notícia agora, ou se é um outro caso, de novo em Campinas. Eu não sei, ele acabou de colocar aqui, eu estou aqui fechada com vocês, não estou vendo nada, né? Mas, cara, independente se são dois casos ou um, é um absurdo mesmo, e é mais um sinal aí dos nossos tempos, né? É um absurdo que essas pessoas que existem mesmo há muito tempo, a gente já sabe, que elas estejam se sentindo tão à vontade para se expor dessa maneira, né? Isso é o que é o mais grilante de tudo. Tipo, os caras, para fazerem as coisas que se fazia muito escondido, com muita vergonha, hoje em dia, nego vai porque está tudo certo, ninguém reclama, ninguém se indigna. Eu acho impossível entrar 4 pessoas vestidas de nazista, tirar alguém de dentro de um bar, sem ninguém reagir. Acho isso inadmissível. Mas não sei em que condições se deu isso, né? Podem ter entrado armados, tudo bem. Mas hoje em dia é muito fácil isso acontecer. Coisa que alguns anos atrás, jamais um cara vestido de nazi ia entrar num bar sem entrar na porrada. Isso hoje em dia as pessoas estão meio anestesiadas e aceitam qualquer coisa. A Vera Bilidin está dizendo aqui, tem uma tia de 83 que joga todo dia. Herança do pai, que também jogava. O César Fábio Miller fala, imagine um miserável, depois de um dia sofrido, uns tostões na sorte. Pode ser um café do dia. A Andréa Glória, minha amiga, que fala, minha avó paterna também jogava muito e eu a acompanhava na banca de ramos. Todo mundo tem uma história, né? E você vê, a Loteria Federal, a Caixa Econômica Federal, ela tem criado produtos para se aproximar disso daí, né? Ela tem agora um jogo diário que custa baratíssimo, ela tem jogos para qualquer motivo, do mais variado, tudo baseado em números, né? Então, eles estão tentando suprir essa... Se a Caixa Econômica Federal está fazendo isso, é um indício de que existe uma demanda muito grande por esse tipo de jogo. Você acha, a gente acabou não terminando aquele assunto, você acha, Arthur, que não vale a pena legalizar o jogo do bicho? Para os bicheiros, certamente não. Para os policiais também não. Para todo mundo que faz parte da cadeia de corrupção, não, porque ela perde sua razão de existir, né? Se for legalizado, você vai ter que prestar contas apenas ao fisco e nada mais. Então, eu acho que não há interesse do setor em se legalizar. Então, enquanto eles mesmos não quiserem, para que eles vão? Isso não vai acontecer. Mas para a sociedade seria bom? Eu não sei, eu me sinto na dificuldade de me falar em nome da sociedade, mas para quem joga, talvez fosse ruim, né? Porque provavelmente. Não, porque é o seguinte, como o Pedro falou, o jogo está ali na esquina da tua casa, você conhece o cara. Ele é filho de Dona Fulana. Eu posso deixar esses meus R$5 lá,
porque eu sei que se eu ganhar, o Confiança. Ali é diferente de você entrar num site da Caixa Econômica Federal e mandar lá teu dinheiro botando a tua senha, né? Pô, mas se eu ganhar, será que vai me devolver mesmo? Eu desconfio do governo, imagino que muita gente desconfie, né? Então, eu acho que para quem joga, talvez não seja uma vantagem muito grande. Mas, por outro lado, para quem joga e não quer nenhuma relação com polícia, tem medo de qualquer ligação com crime, isso pode ser um estímulo a jogar. Ah, agora não, agora está legalizado, paga imposto, sei lá, né? A Liane, tua mama, fala que a faculdade é que formou a milícia, a polícia. Todo miliciano é ex-policial, ex-bombeiro, ex-milico, ex-forças armadas e apontador de bicho são, na sua maioria, ex-presidiário. A bandidagem fez escola. Tem isso? Apontador de bicho é ex-presidiário? Eu não sei. O que eu sei é que é uma profissão. É um cara que está ali, ele fala assim, todo mês eu recebo o meu salário e tal. Então, assim, também, de alguma forma, tem uma geração de empregos gigantesca, assim, se a gente entender o número de pessoas que o jogo do bicho emprega, né? Eu acho até que esses esquemas, né, as bancas de bicho, podem até ter uma cota de ex-presidiários, mas não acredito que eles sejam colocados na linha de frente no atendimento ao público. Porque, pelo menos a história que a gente tem de anotadores de bichos célebres, pô, Zeca Pagodinho nunca foi presidiário. Né? Ah, ele foi anotador, né? Ele foi anotador. Então, eu não vejo muito como... Não me parece ser uma estratégia inteligente de vendas você botar o teu pessoal com o passado para trabalhar na linha de frente. Né? Provavelmente deve ter outras habilidades, podem ser úteis em outras fases do negócio. A Lenita Quântica falou: Sinara, quando eu era criança eu sonhava com o bicho, meu pai ganhou várias vezes com meus sonhos. Uau! Uma vez até comprou um carro popular usado. Caramba! Com o jogo do bicho. Mas dá para ganhar. Se você acerta no milhar, né, que são os 4 números, que é o mais difícil, dependendo de quanto você apostou, eu não sei quantas vezes é o valor 4 mil. 4 mil para 1. Olha aí. É um Pelo menos até um tempo atrás dava, né? Agora que, de repente, dá para fazer a cesta básica, né? Sim. Depois dessa série, você já tem outra engatilhada ou como é que tá? Vão continuar por esse mesmo caminho? Então, Arthur e eu estamos sempre trocando, pensando no próximo trabalho. Volta e meia a gente fica se mandando mensagens do tipo: isso aqui rende, hein? Isso aqui pode funcionar, hein? Não sei o que lá. E a gente, felizmente, a gente se dá muito bem no trabalho também, né? Claro, somos... eu vi que vocês dois são flamenguistas. Isso aqui é uma máfia do rubro-negra aí. Porque foi sem querer, viu, Arthur? Que eu sei que o Arthur ele é flamenguista, que ele sempre está falando do Flamengo. Tinha um blog, né, chamado Urublog. E o Pedro, eu fui pesquisar ele e ele apareceu já com a camiseta do Flamengo. Então não tem como vocês esconderem para mim que é uma máfia rubro-negra esse negócio aí. É isso. Mas é isso, ainda não temos nada fechadão, assim, mas tem alguns trabalhos já aí encaminhados, se tudo der certo, já estamos trabalhando junto. E quando a gente não está com nada fechado, a gente está sempre desenvolvendo. Então, a gente passa o dia inteiro trocando ideia, mensagem e pensando nos trabalhos. E, às vezes, também chamam a gente para fazer algum trabalho junto, que é muito legal também, né? Não é outro flamenguista, provavelmente. Quase sempre, quase sempre. Olha só, a Fátima Simões está perguntando aqui: é apontador ou anotador? Acho que os dois nomes. Acho que apontador talvez seja o nome mais técnico, mas ele anota o jogo também, então. Tá. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista com o Arthur e o Pedro, e todo mundo que vem aqui no programa, vocês já sabem que traz sua dica cultural. O Pedro trouxe uma dica que acabou que o Arthur queria indicar o mesmo. Ó, você vê aí a ligação dos caras. Que é uma...
uma série também, Relatos do Front. Relatos do Front. Tem o pôster, não tem, Gui, do Relatos do Front? A gente costuma... Olha aí, Relatos do Front, muito, muito interessante, fiquei bem curiosa. Fragmentos de uma tragédia brasileira. Essa é a indicação do Pedro. E eu queria que você explicasse, Pedro e Arthur, antes, no começo do programa, a gente costumava mostrar o trailer, sabe? Mas simplesmente a Globo não deixa a gente mostrar o trailer e tira o nosso vídeo do ar. Então, agora a gente só mostra o pôster, que é chato, né? Seria tão bacana mostrar o trailer, mas... Enfim. Pena. Mas, bom, algumas coisas. Relatos do Front, grande série. Nasce desse pôster aí, que quer dizer, nasce de um filme, que é o pôster é do filme, que tem o mesmo nome, mas depois do filme veio a série estreou há 2 semanas, e ele está na mesma grade do Lei da Selva, e também mora exatamente nos mesmos lugares onde o Lei da Selva, no Now, para quem tem net, claro, e tal, babá, e no Globoplay. Então, recomendo muito. Esse é um trabalho do meu grande amigo Renato Martins. O pôster, obra do Thiago Peregrino, que é roteirista do Lei da Selva, junto com o Arthur. Fala um pouquinho sobre o que trata aí para as pessoas saberem. Cara, é um grande debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro, sobre os temas que estão ao nosso redor aqui, com os quais a gente convive, né? Infelizmente, essa violência da qual a gente já está anestesiado e tal. E é isso. A série são 4 episódios, e aí tem os recortes ali. Eles não têm, como o Lei da Selva tem, uma conexão direta, assim, né? O Arthur pode falar melhor, mas eles são mais blocados, mas é um trabalho incrível. Recomendo muito mesmo. Eu também acho bom. Olha só, na verdade, ele não segue uma linha temporal, né? Ele mas, como eu te disse, quando eu te dei a dica ontem, Sinara, ele é mais uma tentativa, né, para explicar o país que a gente está hoje em 4 episódios. A partir da questão da segurança pública, que motivou o longa do Renato, que gerou essa série, a gente conseguiu ir a 4 assuntos muito diferentes, que é Deus, a questão religiosa no Brasil, e hoje é o capítulo sobre isso, o episódio de hoje, que vai ao ar hoje. A questão, mas o resumo mais legal quem faz é o Simas, logo no primeiro episódio, que ele fala que o Brasil é um projeto que deu certo, que foi pensado para explorar o pobre, deixar o rico mais rico, não ter lei para ninguém poder, ninguém ir para a cadeia é só para pobre. Isso é um projeto que deu muito certo. Por que o país é isso hoje? E, lógico, que a gente acaba esbarrando em milícias, na criminalidade, né? Rio de Janeiro como polo, mas que se estende por todo o Brasil. E a gente vai até a chegada dos portugueses. Eu adoro esses fast forward para trás, para dar uma olhada o que aconteceu, por que a gente chegou aqui. E, mais uma vez, essa série aborda isso. Está muito maneiro. O Pedrão está vendo, sabe que eu estou falando sério, está maneiro mesmo. E a Dira faz uma narração maravilhosa. O Renato tem muito conhecimento sobre o tema, conversou com muita gente diferente, e essas pessoas fazem depoimentos bem importantes. Eu acho que é bem legal. Nossa, agora na pandemia eu vi o filme pela primeira vez, eu nunca tinha visto, do Risma, A Falecida, e tem uma cena que a Fernanda Montenegro está lá no Rio e já tem os evangélicos influenciando, né? Que coisa, é muito mais antigo do que a gente imagina a influência. Talvez seja aquele cristão redentor que causou isso, né? Vai ficar numa referência antiga, não sei se você via a novela quando você era menina, mas a clássica novela Selva de Pedra, primeira edição, 1972, a família de Cristiano Vilhena era crente que batia bumbo na rua. Foi assim que ele conheceu Simone Marques. Então, essa figura do crente está presente aí na nossa dramaturgia há muitos anos. E no Rio, há muito mais tempo. Né? O Rio é o berço da Umbanda, né? Nasceu em Niterói. Então, lá é tudo acontecendo lá. Cidade Férrea. E os crentes ali na praça influenciam de forma negativa, né, a personagem da Fernanda Montenegro, que fica
não só os crentes, tudo começa quando uma mulher que vê o futuro já coloca ideias na cabeça dela e aí os evangélicos colocam outras e ela fica completamente paranoica, né? O negócio é a história de uma paranoia. Aliás, filmaço, né? Quem não viu, o filme do Risman tá totalmente restaurado e pode ser visto no YouTube. A falecida, fiquei muito impressionada. Eu sou fã, né, do Risman, então... Nelson Rodrigues, né? Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Ele não gostou, sabia? Ele não gostou do filme. Eu não sei por quê, porque o filme é ótimo. É ótimo. A Andréa Glória está perguntando aqui sobre a questão dos trailers. Pois é, a gente não sabe exatamente. O trailer teria que ser usado para divulgar os filmes, né? Mas no caso não funciona para a gente. Toda vez que eu coloco o trailer, nossa live cai, sai do ar, enfim, desisti de botar o trailer. Não precisa correr esse risco mesmo, não, mas de qualquer forma, se puser no YouTube Lei da Selva trailer ou Relatos do Front trailer, assiste você aí, vai achar. não tem erro. E a dica... O algoritmo é burro, ele acha que você está usando para algum fim próprio, para tirar vantagem sem remunerar os criadores originais, os detentores de direitos. É algoritmo, né? Se fosse um cara lá, ou dois caras se revezando para fazer essas coisas, mas não dá, é muita gente, eles botaram numa máquina, aí acontece esse tipo de coisa. O Bíblios fala, tinha aquela novela com Tucão Bicheiro, com Paulo Gracindo no papel, está na série, viu? Esse uso aí na música, na ficção brasileira, no cinema, é bastante retratada na série, achei muito boa. Aliás, Paulo Gracindo, que ator incrível, né? Agora a dica do Arthur, que não, como não poderia deixar de ser... É um gibi do Flamengo, uma série de gibis sobre o Flamengo, chama Me Arrebata, Epopeias Rubro-Negras. Olha a capa, que maravilha de gibi, do Maurício Neves de Jesus e Renato Dalmaso. Por que você indica essa série de gibis, Arthur, além de ser flamenguista? Bom, a ideia central é essa, Sinara. Ela é uma história do Flamengo de um formato muito acessível, né? Hoje que você só encontra hoje em livros e jornais para fazer pesquisa. O Maurício e o Renato fizeram um trabalho muito bonito e que conta a história de uma forma dinâmica, bem legal, bem torcedora. O trabalho é muito bonito, a pesquisa é bem rigorosa e o traço do Renato muito bom. Eu gostei demais e há muitos anos, desde criança que eu espero por algo assim. Né? Então, foi uma grande alegria quando esse meu amigo Maurício lançou esse livro no ano passado. Tá? Esse ano vão ter o segundo volume, são 4 volumes, vai ser de 50 a 70, parece. Então, acho que vai ser uma coisa que vai enriquecer a cultura, não só rubro-negra, como futebolística no Brasil. Acho importante isso aí. A cultura brasileira, né? Esse mundial, né, irmão? Mundial. Vocês sabem que meu irmão mais velho, a gente cresceu muito junto, 2 anos mais velho que eu, ele era flamenguista roxo, e eu, obviamente, para contrariar ele, nós todas nos tornamos fluminense. Só para encher o saco do pobrezinho. Mas meu pai via muito rádio nessa época, não sei se os pais de vocês tinham esse costume de ligar a televisão, porém ouvir a narração do rádio, né? E tinha aqueles caras da Rádio Globo, Gol, legal. Esses caras dariam um ótimo podcast, um documentário também, né? Eu acho que eles não foram bem retratados, esses grandes narradores, Zé Carlos Araújo. Teve uma era de ouro aí da narração futebolística no rádio, né? Tem o rádio brasileiro, esportivo principalmente, é cheio de monumentos, né? Desde Ari Barroso, né? Ari Barroso foi um cara locutor, flamenguista histórico também, e que, enfim, tem muita coisa legal. Eu adoro, especialmente um deles, dos anos 70, pouco falado, que é o Ed Musarif. O Ed Musarif, além de transmitir futebol, ele também é o cara que criou aquela vinheta Brasil, dos anos 70, da Copa 70, que se usa até hoje. E é uma tremendo personagem. Eu gostava, meu irmão sempre repetia, tem peixe na rede do Flamengo, choveu na horta do Botafogo. É o Valdir Amaral, botafoguense. Por isso, né? Que eu lembrei, a Andréa Glória está falando aqui, mesmo sendo botafoguense, achei a dica ótima.
Meninos, foi um prazerzão conversar com vocês. Gui, coloca de novo aqui o pôster da série do pessoal que chegou agora ver. Lei da Selva, a história do jogo do bicho. Se você quer conhecer um pouco mais da história do Brasil, recomendo fortemente. Está na Globoplay. Eu sei que nosso público aqui tem um pouco de preconceito, mas tem ótimas séries lá. Eu já vi Elza e Mané, muito boa. Eu já vi a Danara Leão, muito boa. A gente tem que reconhecer que tem coisa de qualidade lá. E um caso é A Lei da Selva, do Arthur e do Pedro. Muito obrigada a vocês. Bom final de semana. Valeu, Sinara. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Beijão. Obrigadão.